Bom, pessoal, esse é o site do Bootstrap, é getbootstrap.com. Nesse site, então, você tem toda a documentação necessária para aprender o Bootstrap, né? Agora, como você está fazendo esse curso, eu vou lhe ajudar, né? Então, aqui em Docs, nós temos o showcase que eu comentei com vocês, né? Então, por exemplo, se você vier aqui escolher um desses componentes, por exemplo, o Buttons, ele tem aqui o código necessário para você criar esses componentes aqui que ele mostra como exemplo. Tá bom? Então tem diversos tipos de botão, os estilos que você pode trabalhar, botões grandes, pequenos, né? Botões desabilitados. Então, navegando entre esses componentes aqui, né? Formulários, cada link desse daqui vai te mostrar um código do componente respectivo e vai te explicar como é que faz e como utilizá-lo, tá bom? Mas nesse curso a gente vai passo a passo, eu vou comentando alguns detalhes em relação aos componentes e a gente vai fazendo exemplos, tá? Mas o curso nada mais é do que realmente seguir a documentação aqui e mostrar para vocês alguns detalhes, um ou outro detalhe, né? Então, para quem não conhece o Visual Studio Code, é esse cara aqui, né? Para você acessar, você vai colocar lá VS Code no Google e aí você vai entrar no code.visualstudio.com. E aí você tem como clicar aqui em download, né? Você tem como baixar para Windows, Linux ou Mac. Você baixa a versão aí que você precisar e você vai ter essa interfacezinha aqui disponível. Se você vier aqui nos plugins, tem um plugin que eu gosto bastante de trabalhar, que é o Live Server. Esse cara aqui vai fazer o que? Ele vai permitir que a gente crie como se fosse um servidor, né, para simular um servidor de internet, onde a gente vai ao mesmo tempo codificando e já vai vendo o resultado. Fica bem mais prático aí o nosso curso vai ficar bem mais prático, tá bom? Então, se você vier aqui no código, o que eu fiz aqui, né? Eu criei uma pasta. Se você vier aqui nesse primeiro botão, você cria uma pasta qualquer no seu computador e vem aqui e vem em abrir, né? Folder aqui é pasta e aí você vai na pasta que você quer que seja exibida, tá bom? No meu caso aqui, eu já criei um arquivo Bootstrap. Você clica aqui nesse primeiro botãozinho aqui, New File, você pode criar um arquivo. Eu criei esse arquivo index.html e aí o arquivo vai estar assim em branco. Você digita HTML, escolhe HTML5 para ele já preencher com toda a estrutura padrão de um documento HTML, tá bom? Em seguida, o que a gente pode fazer então? Vamos adicionar a biblioteca Bootstrap no nosso projeto. Se eu vier aqui adicionar um botão qualquer, né? Então vamos imaginar aqui que eu peguei aqui no botão, que gostei desse botão aqui, quero pegar o código dele e vou trazer para dentro do meu projeto. Eu venho aqui com o botão direito e vou na opção abrir com Live Server. O que vai acontecer? Ele vai abrir a página no navegador e eu vou conseguir visualizar o resultado aqui, tá? Então veja que o botão ficou no formato padrão do HTML. Por quê? Porque eu ainda não incorporei ainda o código do Bootstrap no meu site ainda. Como é que eu faço? Eu vou lá na introdução e eu tenho aqui como adicionar, né? Eu venho aqui no código, né? Se eu vier aqui no iniciar aqui, ele tem aqui um código HTML padrão, né? E aqui ele já tem um código já com o Bootstrap incorporado, que é esse link aqui, né, que a gente tem que copiar para o nosso projeto. Você pode colocar aqui dentro do head mesmo. Esse daqui é o CSS e tem um arquivo do JavaScript também, que é esse de baixo aqui, que você vai pegar também. Aqui ele está usando dentro do body, mas você pode colocar dentro do head também. Então aí quando você salva, você já tem como resultado, né, o botãozinho agora já ficou formatado, né? Se eu tirar essa parte do Bootstrap, vocês veem que eu tenho como resultado o botão normal. Mas está vendo que a hora que eu salvo, o que eu faço? Fazer aqui, deixa eu colocar aqui do lado essa aqui e essa aqui para ficar mais fácil. Conforme eu vou salvando, ele já atualiza a página aqui para mim, né? Então fica mais fácil, ó. Voltei, dei um Ctrl Z aqui, voltei, né?
dar um Ctrl B de bola aqui para ele maximizar. Então, quando eu salvo, ele já mostra para mim o resultado, como que ficou lá na página. Eu consigo visualizar dessa forma, tá bom? Então, todo o código que a gente for trabalhar, então, a partir de agora, você cria um arquivo HTML com esses dois links aqui, né? O link do CSS e o JavaScript para incorporar o Bootstrap no seu projeto, no seu arquivo HTML. E aí todos os códigos a gente basicamente vai trabalhar aqui dentro do Buddy, adicionando os componentes e visualizando no final. Então, se você quiser trabalhar com Bootstrap usando o Visual Studio Code e usando o Live Server igual eu estou fazendo aqui, pode ser que facilite para você. Ou então você pode fazer do jeito que você achar melhor, no bloco de notas mesmo, dar um duplo clique para executar o arquivo no navegador, seja o Firefox, o Chrome, qualquer um que você quiser trabalhar, tá bom? Só para a gente testar então o que a gente viu na aula, o container, né? Você pode digitar aqui div, dar um enter, ele já cria a tag de abertura e de fechamento div. E aí você coloca o class container. E aí você pode, né, adicionar aqui um H1, por exemplo, o Hello World. Então você tem como resultado aqui já, né, aquele container com a borda no lado esquerdo e no lado direito. Aqui não dá pra ver, né, porque tá tudo da mesma cor, né, mas dá pra ver que o texto não ficou colado aqui na borda da janela, né. Se eu usar o container fluid, aí sim eu tenho esse resultado aí. Então vai ficar de acordo com o que você achar melhor aí, de acordo com o seu projeto, tá bom? Aí a gente viu o H1 até o H6, né? Então a gente pode copiar e trabalhar com os outros também. Deixa eu fazer o seguinte, vou copiar só o texto aqui, vou digitar, né? H2 do Enter, H3 do Enter, e aí eu tenho os resultados aqui. Da mesma forma, eu posso trabalhar com o P, né, que a gente viu, usando o class H1. Né? Então, se eu fizer assim no Visual Studio Code, colocar o nome da tag ponto alguma coisa, esse ponto alguma coisa ele vai transformar no class. Então, o que acontece? Eu coloco p.h1 e dou enter, olha lá, colocou h1 como class do parágrafo. Então, eu consigo também ter o mesmo resultado. p.h2, enter, olha lá, ele cria um parágrafo com class h2. Tá bom? É um atalho aí, um snippet do Visual Studio Code que é bem legal aí para trabalhar com web também. E tem o display também, né, que é um class que a gente pode utilizar também, que é o display tracinho 1, display tracinho 2 e assim por diante. Aqui nós temos como resultado um texto um pouco maior, né, só que não está em negrito, também é uma formatação padrão do Bootstrap que você pode utilizar nos seus projetos. Legal, pessoal? Então até a próxima aula.